Olá, boa noite, turma da leitura compartilhada, todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre dos Mestres, Augusto Cury, capítulo 11, Superando a Solidão, Fazendo Amigos. A solidão social e a solidão intrapsíquica. Nesses tempos de intensa crise social e educacional, é bom rompermos nossa velha maneira de pensar e nos abrirmos para outras possibilidades. Estudar a inteligência de Cristo pode fornecer princípios sociológicos, psicológicos e psicopedagógicos muito úteis. O que diremos sobre o paradoxo do florescimento da solidão nas sociedades intensamente adensadas? A solidão, como comentei, é um fenômeno oculto, insidioso, mas muito presente. Vivemos em sociedade, mas a solidão cultiva-se de forma fértil. Esbarramos diariamente em muitas pessoas, mas permanecemos ilhados dentro de nós mesmos. Participamos de eventos sociais, brincamos, sorrimos, mas frequentemente estamos sós. Falamos muito do mundo que estamos, discorremos sobre política, economia e até sobre a vida de muitos personagens sociais, mas não falamos de nós mesmos, não trocamos experiências existenciais. O ser moderno é solitário, isolado, dentro da sua própria sociedade, um ser que sabe que tem fragilidades, inseguranças, temores, momentos de hesitação e apreensão, mas tem medo de reconhecê-los, de assumi-los, de falar sobre eles. Tem consciência da necessidade de falar de si mesmo, contudo opta pelo silêncio e faz dele seu melhor companheiro. Como disse, muitos vão ao psiquiatra e ao psicoterapeuta não porque estão doentes, ou pelo menos seriamente doentes, mas porque não tem ninguém para conversar abertamente sobre suas crises existenciais. Realmente é difícil falar de nós mesmos. O medo de falar de si mesmo, realmente é difícil falar de nós mesmos. O medo de falar de si mesmas não está ligado apenas aos bloqueios íntimos que as pessoas têm em comentar suas histórias, mas também a dificuldade de encontrar alguém que tenha desenvolvido a arte de ouvir. Alguém que ouve sem prejulgar, que sabe se colocar em nosso lugar e não dar conselhos superficiais. É mais fácil desenvolver a arte de falar do que de ouvir. Aprender a ouvir implica aprender a compreender o outro dentro do seu contexto histórico, a respeitar suas fragilidades, a perceber seus sentimentos mais profundos, a captar os pensamentos que as palavras não expressam. A arte de ouvir é uma das mais ricas funções da inteligência. Muitos não apenas desenvolvem solidão social, a solidão de estar próximo fisicamente e ao mesmo tempo distante interiormente das pessoas que o cercam, mas também a solidão intrapsíquica de abandonar-se a si mesmo, de não dialogar consigo mesmo, de não discutir os próprios problemas, dificuldades e reações. Quem não se interioriza e não aprende a discutir com liberdade e honestidade os seus próprios conflitos, dificuldades, metas e projetos, abandona-se a si mesmo na trajetória existencial. Vivemos numa sociedade tão estranha que não achamos tempo nem para nós mesmos. Uma pessoa que não se repensa e não dialoga consigo mesma perde os parâmetros da vida e, consequentemente, pode se tornar rígida e implacável com os próprios erros. Ela propõe para si mesma metas inatingíveis que a imergem numa esfera de sentimento de culpa ou, ao contrário, pode se alienar e não formular qualquer meta ou projeto social e profissional. O ser humano tem uma necessidade intrínseca de superar a solidão em seus amplos aspectos. Todavia, ele não é muito eficiente nessa superação. Cristo tinha momentos preciosos em que se interiorizava. Suas meditações contínuas indicavam que ele atribuía uma importância significativa ao caminhar nas trajetórias do seu próprio ser. Sempre encontrava tempo para ficar a sós. Lucas 6,12. Entretanto, é difícil investigar o que se passava dentro dele nesses momentos.
Se temos dificuldades de compreender esse aspecto da vida de Cristo, podemos, contudo, ter mais facilidade de compreender o seu pensamento sobre a solidão social. Mas antes de comentar esse assunto, gostaria de fazer uma abordagem da misteriosa origem de Cristo. Estudar parcialmente sua origem pode nos levar a compreender melhor o seu pensamento sobre o complexo fenômeno da solidão. Tema: a misteriosa origem de Cristo. A origem de Cristo é muito complexa. Alguns assuntos concernentes a ela extrapolam a investigação científica. De acordo com sua biografia, sua origem biológica contou apenas com o material genético de Maria. A ciência não pode comprovar isso, pois não tem como estudar o material genético de Cristo e de Maria. Crer nesse fato entra na esfera da fé e, portanto, extrapola o campo da ciência. Se, por um lado, a ciência não pode estudar o processo de geração biológica de Cristo a partir da carga genética de sua mãe, por outro, não pode dizer que é impossível fazer isso. Por quê? Porque a ciência está começando agora a compreender algumas possibilidades da clonagem, bem como seus riscos e benefícios. De acordo com os evangelhos, a origem biológica de Cristo é misteriosa. Ele falava que tinha uma outra origem, que não era deste mundo. João 8:23. Dizia que vinha do céu. Dizia até mesmo que era o pão que tinha descido do céu para alimentar o ser humano com outro alimento, com outra natureza. João 6:51. Que céu é esse a que se referia? No universo há bilhões de galáxias. A que ponto do universo ele se referia? Seria uma outra dimensão? Não sabemos. Apenas supomos que provavelmente Cristo se referia a outra dimensão. Porém, o fato é que ele proclamava claramente não ser deste mundo, mas pertencer a outro mundo, reino ou esfera. Novamente digo que a ciência não tem como discutir esse assunto com precisão, a não ser no campo da especulação. Crer na origem celestial de Cristo é uma questão pessoal. Quanto à sua origem terrena, ou seja, a sua humanidade, Cristo dizia ser filho do homem. Quanto à sua origem celestial, dizia ser filho de Deus, o Filho de Deus. Se somos cientificamente limitados para discorrer sobre essa dupla origem, podemos ao menos fazer algumas análises implicativas. Permitam-me usar a origem de Cristo para fazer uma crítica à necessidade paranoica do ser humano de poder. O ser humano ama o poder. Se fosse possível, ele gostaria de ser supra-humano, um semideus. Se tomarmos como verdade a palavra de Cristo de que ele não era desse mundo, podemos observar que, se por um lado ele reivindicava uma origem extra-humana, por outro valorizava intensamente sua condição humana. O que esperamos de uma pessoa com origem distinta da nossa? No mínimo, esperamos comportamentos diferentes dos nossos, que extrapolem os padrões da nossa inteligência. Cristo tinha tais comportamentos. Porém, precisamos compreender a outra face de Cristo, a humana, pois, embora reivindicasse ser o Filho de Deus, ele era extremamente humano. Ele amava se relacionar intimamente e entrar na história e até na dor particular das pessoas com quem convivia. Cristo tinha um lado mais humano do que a maioria das pessoas. Muitos terráqueos querem ser extraterrestres, semideuses, mas Cristo queria ser um homem. Queria se misturar com as pessoas, conviver com elas e ter amigos íntimos. Podemos confirmar que, se por um lado seus comportamentos fogem aos padrões da nossa inteligência, por outro, eles eram mais humanos e mais singelos do que os nossos. Tema: tendo prazer em sua humanidade. O ser humano se envolve numa escalada paranoica rumo ao poder. Muitos homens querem ser políticos poderosos. Muitos políticos querem ser reis. Muitos reis querem ou quiseram ser deuses ao longo da história.
Contudo, esse Cristo que reivindicava ser Deus e ter o seu segredo da vida eterna, queria ser um homem. Amava a condição humana. Que contraste! O leitor já apreciou a espécie humana. Já teve uma paixão poética pelo ser humano, independentemente de quem ele seja? Cristo tinha tal paixão pela humanidade. Ele gostava tanto de ser humano, apreciava tanto sua origem humana, que usava uma expressão romântica em comum para exaltar essa origem. Ele dizia ser, aspas, o Filho do Homem. Mateus 8:20, 9:6, 12:8. É estranho, mas um ser humano não usa a expressão, aspas, Filho do Homem, para exaltar a sua origem. Essa expressão está de acordo com o pensamento de Cristo sobre sua dupla natureza. Apreciava ser reconhecido por sua natureza humana e não apenas como filho de Deus. Observem quantas vezes nos 4 evangélicos Cristo diz ser o Filho do Homem. Ele respirou, dormiu, comeu, se angustiou, sofreu, chorou e se alegrou como um homem. Muitos revelam um time esportivo para o qual torcem, a ideologia política a qual aderem, a corrente psicoterápica ou educacional que seguem, pois gostam de exaltá-los. Cristo gostava de exaltar sua origem humana, pois a apreciava. É muito raro ouvirmos alguém dizer que está alegre por ser humano, mas ele proclamava isso com satisfação, ser o Filho do Homem. A partir do estudo das origens das violações dos direitos humanos, cheguei a questionar a viabilidade psicossocial da espécie humana em alguns textos que publiquei. Contudo, Cristo, apesar de ser tão crítico do superficialismo, da hipocrisia e da intolerância humana, era um apreciador da humanidade, e além disso, sua história revela que tinha esperança de transformá-la. Cristo não era um estranho na multidão. Não se comportava como um, aspas, extraterrestre. Pelo contrário, gostava de se misturar e de se envolver com todos os tipos de pessoas. Queria tanto ter amigos que preparou um plano complexo para isso. Construiu pouco a pouco uma atmosfera interpessoal a fim de que seus discípulos se tornassem não somente meros alunos ou servos, mas seus amigos. Não bastava que o admirassem, ele queria ser amigo deles. Os discípulos o colocavam num pedestal inatingível, mas Cristo queria cruzar sua história com as deles. Ele ambicionava que os galileus, homens rudes e sem cultura, se tornassem parceiros de uma relação interpessoal sem distância. O que representava ser um amigo para Cristo? Para ele, os amigos possuíam intimidade, conheciam os segredos ocultos do coração, trocavam experiências existenciais. João 15:15. Boa noite, feliz semana. Gratidão.